Você já se perguntou por que estamos testemunhando tantos conflitos e guerras em Israel? E se eu lhe dissesse que Jesus Cristo alertou sobre isso há mais de 2000 anos? Imagine-se voltando no tempo, na época de Jesus, cercado por seus ensinamentos e seguidores ávidos por entender o significado de suas palavras. E imagine ouvir diretamente de Jesus sobre os desafios que o mundo enfrentaria, incluindo conflitos e guerras que afetariam nações inteiras. Agora, traga essa cena para os dias atuais, onde Israel mais uma vez está no centro desses conflitos. O que torna as palavras de Jesus tão surpreendentes é que elas não apenas previram esses eventos, mas também ofereceram orientação e esperança para aqueles que buscam entender o propósito divino por trás deles. Neste vídeo, exploraremos as profecias que ressoam poderosamente nos acontecimentos atuais e responderemos a perguntas intrigantes, como o que Jesus quis transmitir com essas previsões. Como podemos encontrar paz e compreensão em meio ao caos? Prepare-se para uma viagem no tempo, voltando mais de 2000 anos atrás, onde contemplaremos as palavras, ensinamentos e profecias de Cristo e desvendaremos os mistérios escondidos nas entrelinhas das Sagradas Escrituras. Convido você a ficar até o final deste vídeo, pois desvendaremos as passagens bíblicas que contêm as palavras de Jesus sobre guerras e conflitos, convidando você a refletir sobre seu significado para a sua vida e nosso mundo. Não se esqueça de compartilhar suas próprias reflexões nos comentários abaixo. Se você busca crescimento espiritual e deseja se aprofundar neste vasto oceano das Sagradas Escrituras, convido você a se inscrever no canal. Dessa forma, você ficará por dentro de todos os nossos vídeos e poderá compartilhar essa mensagem com mais pessoas que desejam se alimentar da Palavra de Deus. A Bíblia profetizou que nos tempos finais da humanidade surgiriam conflitos e boatos de guerras, sinalizando a instabilidade que caracterizaria os eventos que nos levariam à consumação final da história. Embora todas as guerras no mundo estejam inseridas nas profecias bíblicas sobre os eventos dos últimos dias, é importante lembrar que os últimos dias abrangem desde a primeira vinda de Cristo até sua futura volta, não sendo apropriado interpretar um conflito específico como uma profecia particular. Muitas vezes, as pessoas tentam estabelecer datas para a possível segunda vinda de Jesus e o fim do mundo, o que é perigoso, pois somente Deus conhece esse momento. Além disso, é crucial evitar interpretações errôneas das profecias bíblicas, pois isso nos desvia da mensagem precisa e divina presente nas Sagradas Escrituras. Jesus alertou sobre a presença de guerras e boatos de guerras nos últimos dias. No entanto, é importante compreender que esses eventos são componentes dos eternos decretos divinos. Mesmo quando o mundo parece tumultuado, com nações se levantando contra nações, reinos contra reinos, catástrofes naturais abalando a terra e a fome afligindo as nações, Deus permanece como o soberano de todas as coisas. Nenhuma dessas ocorrências está além do controle de Deus, como afirmou o Senhor Jesus. Essas palavras de Jesus se cumpriram ao longo dos séculos, e mesmo no século XX, vimos algumas das batalhas mais sangrentas da história humana. No entanto, Jesus enfatizou que esses eventos são apenas o início das dores, usando a metáfora de uma mulher grávida, onde as dores de parto se intensificam à medida que o momento do parto se aproxima. Isso nos ensina que as guerras e os rumores de guerras são inevitáveis na narrativa da história. A primeira lição que extraímos é que esses eventos são o cumprimento de um destino inescapável na história, e Deus governa tudo de acordo com seu desígnio. Mesmo em meio a essas tribulações, Deus está no controle. A segunda lição é que, apesar das tribulações, isso ainda não é o fim. Esses eventos são apenas o início das dores. Jesus nos lembra de que, mesmo diante dos conflitos e rumores de guerras, nossa responsabilidade é clara: orar pelas pessoas que vivem em áreas de conflito e buscar maneiras de ajudar da melhor forma possível. Devemos confiar que a providência divina está guiando todas as coisas, mesmo quando não compreendemos completamente os caminhos de Deus. Nas Sagradas Escrituras, podemos discernir os indícios que apontam para o glorioso retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
como ele ensinou durante seu ministério terreno. Muitos desses sinais se manifestam à medida que nos aproximamos da consumação dos tempos. Primeiramente, vemos a disseminação do Evangelho, a boa nova da salvação, como um farol a iluminar os corações e mentes das pessoas em todas as nações. Isso é um claro sinal do cumprimento da missão de Jesus, que nos exortou a pregar o Evangelho a todas as criaturas. No entanto, não devemos nos enganar, pois junto com a luz da verdade, também vemos um aumento na perseguição à Igreja, exatamente como Jesus previu em Mateus 24 e Marcos 13. Desde os primórdios do cristianismo, os seguidores de Cristo enfrentaram perseguições. O cristianismo é a fé que deu origem ao maior número de mártires na história da humanidade. A advertência do Senhor nos faz entender que essa perseguição se intensificaria nos últimos dias. A perseguição não se limita apenas à violência física. Pode se manifestar de maneira moral e psicológica. Isso aponta para o iminente retorno de Jesus e o fim dos tempos. A apostasia, que representa uma renúncia consciente da fé, é um sinal claro dos tempos finais. É uma rebelião contra o Deus Todo-Poderoso e um sinal de que o fim está próximo. Nesse contexto, é importante permanecer vigilante, ancorado na palavra de Deus, para não ser enganado por falsos profetas e mestres enganadores. E apesar dos desafios e perseguições, nossa esperança reside na promessa de que o retorno de Jesus se aproxima e o reino de Deus será estabelecido. À medida que contemplamos esses sinais, encontramos consolo na certeza de que o retorno de Jesus está se aproximando. Os eventos naturais, pestilências e guerras também estão prenunciados como sinais dos tempos. No entanto, devemos lembrar que, mesmo em meio à tribulação, Deus é nosso refúgio e fortaleza, um socorro presente na hora da angústia. A vinda de Jesus será anunciada por eventos naturais devastadores e calamidades, como terremotos, fomes, pestilências e coisas espantosas. Isso nos faz perceber que esses problemas não podem ser resolvidos pelo homem, pois são sinais do fim dos tempos e da próxima vinda de Jesus. Além disso, a Bíblia nos alerta sobre conflitos e guerras que acontecerão em todo o mundo. Jesus também nos diz que haverá grandes sinais no céu, que podem se referir ao momento de sua volta. Independente da interpretação, esses eventos nos lembram que o retorno de Jesus será marcado por eventos notáveis nos céus, e esse sinal será a própria vinda de Cristo sobre as nuvens, com grande poder e glória. Portanto, estamos vivendo tempos em que as palavras de Jesus sobre guerras e conflitos se tornam cada vez mais evidentes. No entanto, essas palavras também carregam uma mensagem de esperança e fé, nos lembrando de que, mesmo em meio à turbulência e incerteza, Deus está no controle. Nossa responsabilidade é orar, buscar maneiras de ajudar e permanecer firmes na fé. Espero que esta recontagem da história ajude a esclarecer ainda mais a mensagem sobre os tempos finais e a importância de manter a fé em meio aos desafios.